Pessoal, dando sequência, nós vamos ver agora análise gráfica. A análise gráfica não é algo que você precisa se atentar demais neste momento de matemática básica, mas é importante entender como que uma equação do primeiro grau se dá graficamente e como que nós podemos interpretar isso. Aqui eu trouxe para vocês o plano cartesiano, e este plano cartesiano nós vamos analisar com maior detalhe quando entrarmos na parte de geometria analítica, onde eu vou falar sobre o plano cartesiano, planificar pontos, colocar pontos, planificar figuras e calcular a distância entre dois pontos. Isso até mesmo dentro de matemática básica. Para que você entenda, nós temos aqui um eixo ordenado, x na horizontal e y na vertical. Eu atribuí valores para ele aqui, ó, cada quadradinho representa uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. E aí para a esquerda do zero, na reta dos números reais, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos 9. Claro que aqui a gente vai para mais infinito para a direita e menos infinito para a esquerda. Da mesma forma que na vertical, para cima, a gente vai de 1, 2, 3, 4 até o menos 5, também subindo para mais infinito e para menos infinito descendo, ok? Esse aqui é o plano cartesiano e, graficamente, nós vamos ter aqui uma função que se dará como uma reta. Então, a equação do primeiro grau, quando aplicada a uma função graficamente, porque a equação aplicada a graficamente ou geometricamente, ela vai se dar como uma função do primeiro grau, que a característica visual dela é ser uma reta. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esta equação, 2x igual a 4. O que eu quero fazer? Eu quero encontrar o valor de x, certo? Quando você aplica as técnicas que você aprendeu, como que seria resolver o valor de x? Bom, eu tenho aqui, né, ó, 2x igual a 4. O 2 multiplica o x, então ele vai passar dividindo para o outro lado. Eu vou ficar que x é 4 sobre 2, isso aqui é igual a 2. Ok, x é igual a 2. Mas o que representa este valor graficamente? O que representa x ser igual a 2? Nós vamos entender que quando nós formos olhar para isso graficamente, eu não vou olhar só para este resultado do x, mas eu vou olhar para vários valores que vão ser aplicados na minha função, no meu gráfico, e eles vão representar pontos desse gráfico. E aí a característica é ser uma reta, ou com inclinação para cima ou com inclinação para baixo. Nós vamos depois estudar isso com maior detalhe em equação da reta e principalmente na parte do pré-vestibular de função do primeiro grau. Mas é importante você ter uma noção do que está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação que eu resolvi para x igual a 2, torna ela verdadeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar a zero. Então o que eu faço? Eu puxo o 4 que está na direita para a esquerda, igualarei ela a zero. Em vez de chamar de zero aqui, eu vou chamar de y, que seria a minha função. E aí vocês vão entender o porquê que eu igualar a zero e o que isso representa graficamente. Então eu tenho a minha função aqui, ó, 2x menos 4 é igual a y, porque eu trouxe todos os termos para a esquerda. O que eu terei aqui são pares ordenados, que quando eu ligar estes pares ordenados, aí sim eu vou obter a reta. A reta não é obtida de forma assim forçada, é simplesmente a ligação dos pontos forma a figura, que sim é uma reta. Então se eu atribuir valores para x vai ser menos 2, x menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, eu quero saber o seguinte, quando x valer cada um desses valores, qual será o valor que y valerá? Ou seja, quando a partir desta funçãozinha eu tiver em cima do x igual a menos 2, qual que vai ser o correspondente para esta lei de formação para o y? Será que ele vai ser aqui? Será que ele vai ser aqui? Aonde que vai estar o par ordenado que vai me fazer o ponto, por exemplo, A? E quando o x for igual a 2, qual que vai ser o valor de y? Será que y vai estar aqui no 1 para eu ter esse par ordenado B e poder ligar ela? Como que vai ser? Tudo se dá a partir da minha equação, ou seja, 2x menos 4 igual a y. O que eu faço é, eu vou montar um gráficozinho, com o tempo você não precisa montar mais esse gráfico. O gráfico é o valor de x, o seu correspondente em y, que nós vamos achar, e o par ordenado, ou seja, xy. E aí eu atribuí valores aqui no intervalo de menos 2 até 2, só para a gente ter uma noção de como que isso vai se dar graficamente. Quando x é menos 2, vamos substituir nesta equação x por menos 2. Vai ficar assim, ó, 2 vezes o x, que é menos 2, menos 4.
2 vezes menos 2 é menos 4, com menos 4 dá menos 8. Então, meu par ordenado é, quando x é menos 2, quanto vale y? Menos 8. Este aqui é o meu par ordenado. Quando o meu x é menos 1, aí vai ficar 2 vezes menos 1, menos 4, isso dá menos 2, menos 4, dá menos 6. Portanto, quando o meu x é menos 1, o meu y vale menos 6, de acordo com esta lei. Quando o meu x é zero, repara, x igual a zero, aí eu vou ter 2 vezes zero, que dá zero, menos 4. Portanto, quando x é zero, y vale menos 4. Quando x é 1, 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Quando x é 2, eu tenho o valor 2 vezes 2, 4, menos 2, 0. E aí você entende que o que a gente fez aqui, ó, x igual a 2, o x igual a 2 me dá um y do quê? Me dá um y de 0. Ah, então resolver a minha equação do primeiro grau, o valor que eu encontro para a minha incógnita, nesse caso x, o valor que eu encontro para a incógnita representa numa função o valor zero da outra, ou seja, de quem dependerá dele, é exatamente isso. Quando eu encontro lá x igual a 3, x igual a 5 na equação do primeiro grau, se você for aplicar isso graficamente, quer dizer que no correspondente em y, ele vale zero quando você encontra a solução da equação do primeiro grau. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu gráfico e eu vou colocar todos esses valores lá. Então, vai ser assim, ó. Quando x vale menos 2, y vale menos 8. O menos 8 teria que estar tipo aqui, assim, ó, aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui. Aí eu venho e vou unir esses pontos, ó, que seria um menos 8. Quando x vale menos 1, o y vale menos 6, um pouquinho mais para cima aqui, ó. Menos 6. Quando x vale 0, o y vale menos 4. Então, seria tipo aqui, ó, x0, y menos 4. Então, é este ponto. Quando x vale 1, o y vale menos 2. Então, seria aqui, ó, x igual a 1, y igual a menos 2. Vou unir esses pontos. Quando x vale 2, neste caso, y vale 0. O que seria, então? Ó, se eu unir esses pontos, eu vou obter a reta, que é o que a gente já sabia que tinha que ficar visualmente. Depois, em termos de inclinação, essas coisas a gente vai ver na parte de função no primeiro grau. Mas é importante você entender isso aqui, ter pelo menos uma noção de como isso se dá graficamente. E olha só, a gente não achou a solução da equação do primeiro grau para x igual a 2? O que significa isso graficamente? A solução da minha equação é o valor dessa equação em x quando o y vale 0. Porque é exatamente isso, ó. Não é o que a gente faz y ser 0? Quando o y é 0, eu venho para cá, ó. É exatamente essa equação que eu trabalho. Porque quando o y é 0, veja só, 2 vezes x menos 4 igual a y, que é 0. Aí eu saio que 2x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 2, que dá 2. Portanto, resolver a equação do primeiro grau é obter o valor do nosso eixo da horizontal, que a gente chama de abscissa, para o valor da ordenada, que seria o meu eixo y, quando ele é 0. Então, é isso que a gente tem aqui, ok? É isso que significa graficamente. Agora, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, eu vou montar essas funções com vocês. Então, vamos lá. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um eixo x e y, não vou numerar eles, e aí cada quadradinho vai representar uma unidade aproximada, x e y. E aqui a origem, que é o cruzamento dos dois eixos, é o zero ou origem do meu grafo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir valores para o meu x e ver quanto que isso me dá em y. Eu vou chamar isso aqui de 2x menos 1 igual a y. Aí eu vou atribuir valores. A gente pode atribuir de menos 2 a 2 de novo para ter um intervalo ali. Mas antes disso, eu posso resolver a minha equação do primeiro grau, né? Se eu resolver aqui minha equação do primeiro grau, vai ficar assim, ó, 2x igual a, passo 1 da esquerda para a direita, ele sai de negativo para positivo, portanto, x é igual a meio. Meio, eu vou considerar assim, ó, que aqui é 1, então meio está na metade, aqui, ó, meio. O que representa isso?
Este daqui é o ponto de x quando y vale zero. Ou seja, pessoal, resolver a nossa equação do primeiro grau é descobrir o ponto em que a reta passa pelo eixo x. Repara aqui, ó. Ela bate no eixo x em qual ponto? No 2. Isso é chamado do quê? Raiz da função, ó, raiz da função ou zero da função. Todas essas definições nós vamos ver com bastante detalhe na parte de função do primeiro grau em matemática pré-vestibular. Mas é isso que é o significado do que você está encontrando. Quando você resolve a equação do primeiro grau, você resolve para um y igual a zero. O que significa um y igual a zero? Um y igual a zero, o valor de x é o ponto que você intercepta o eixo x das abscissas. É isso que significa graficamente. Tá? Então é isso que a gente vai ter aqui. Eu já sei que eu vou interceptar aqui, ó, desse jeito assim, ó. Vai pegar no eixo x aonde? No meio. Então eu vou atribuir valores. A gente pode atribuir 3 valores. Eu vou atribuir os valores aqui, ó. X igual a meio, igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1. Quando x é igual a menos 1, vamos calcular aqui comigo, ó. Quanto que vai dar o y? Para esta função aqui, ó. Quando x é menos 1, fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Então, y é igual a menos 3. Então, meu par ordenado aqui vai ser menos 1 em x, menos 3 em y. Quando x é igual a zero, vai ficar 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, y é igual a menos 1. Então, meu par ordenado é, quando x é zero, y vale menos 1. E aí, quando x é igual a 1, a gente vai ter que 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, y também vai valer 1. Portanto, a gente tem que, quando x vale 1, y também vale 1. Se eu for colocar aqui, vai ficar assim, o par ordenado, ó. X é igual a menos 1 aqui, e y é igual a menos 3. Então, aqui, ó. Viria aqui, no menos 3. Une os pontos. Agora, quando x é igual a zero, aqui em cima do zero, y vale menos 1. Então, aqui, ó, eu estou logo em cima do eixo y. E quando x é 1, y vale 1 também. Então, x1, y vai valer 1. E é claro que tem que passar pelo nosso zero da função ou raiz da função, que é um ponto em que a função intercepta o eixo x, ou seja, é a resolução da nossa equação do primeiro grau quando y é igual a zero. Aí o que a gente tem que fazer aqui é unir esses pontos, ó, como uma reta. Então, essa aqui é a nossa equação do primeiro grau aplicada geometricamente. E, por fim, para a gente ver mais esse exemplo, x mais 3 igual a zero. O que significa resolver isso aqui? Bom, x igual a menos 3. O que significa isso? No meu plano cartesiano, que eu vou montar aqui, x abscissa, y ordenada, depois a gente discute melhor o que significa abscissa ordenada. Eu tenho que quando x é menos 3, ou seja, a resolução da equação do primeiro grau para y igual a zero, x igual a menos 3. Então, vamos vir aqui, ó, menos 3. O y tem que valer zero, ou seja, é o ponto que ela vai interceptar o meu eixo x. Agora eu vou atribuir valores. Eu vou atribuir quando x é menos 2, quando x é menos 1, quando x é 0, quando x é 1 e quando x é 2. Vamos encontrar o valor de y. Isso aqui eu não vou montar a tabelinha porque é desnecessário, tá? A gente faz isso de cabeça. Quando x é menos 2, a gente tem aqui menos 2 mais 3 dá 1 positivo, né? Eu coloquei menos aqui, mas é 1 positivo. Quando x é menos 1 mais 3, y vai valer 2 positivo também. Tem que ter cuidado com isso. Quando x é 0, y vale 3. E agora sim, quando x é 1, dá 4, 5. Beleza. Então agora vamos colocar os valores dos pares ordenados aqui. Então vai ficar assim, ó. O primeiro, quando x é menos 2, y vale 1. O segundo, quando x é menos 1, y vale 2. Quando x é 0, y vale 3. Quando x é 1, y vale 4.
E quando x é 2, y vale 5. Lembrando que a gente está fazendo aqui, ó, é colocar o par ordenado. O par ordenado tem coordenadas x e y. Então, a primeira é x, a segunda é y. Então, agora vamos colocar isso aqui no gráfico. Vai ficar, quando x é menos 2, aqui, lembra que cada quadradinho vale uma unidade, y vale 1. Então, y está aqui, ó. E aí, os pontos, graficamente, é esta união. Quando x é menos 1, aqui, y vale 2. Aqui. Quando x é 0, ou seja, eu estou aqui em cima da origem, y vale 3. Então, é este ponto. Quando x vale 1, aqui, y vale 4. Aqui, ó, 4. E quando x vale 2, aqui y vale 5. Então, unindo os pontos, agora nós temos a nossa reta, né? É só unir estes pontos. É isso que significa graficamente o que nós estamos fazendo, tá? Então, nós finalizamos por aqui uma aula completa de equação do primeiro grau, onde nós vimos o que é uma equação do primeiro grau, que é uma equação com uma incógnita. Chama primeiro grau porque o expoente, maior expoente de todas as incógnitas e letras é 1. Nós podemos ter duas incógnitas, e aí nós teremos um sistema de equações. Quando temos uma, o que a gente quer é isolar o x, e este isolar o x a gente tem as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Sempre olhamos o que no número o termo faz com a incógnita que nós queremos isolar. Ele passa para o outro lado do igual fazendo a operação oposta. Lembrando que soma é oposta de subtração e vice-versa. Multiplicação é oposta de divisão e vice-versa. Mas você sabe que essa é a historinha contada. O que está acontecendo de verdade é que quando você quer anular, eliminar aquele termo, aquele número, você ou soma, ou subtrai, ou multiplica, ou divide pelo aquele termo, de modo que faça dos dois lados, e aí eles vão se anular, e é por isso que dá a aparência de passou para o outro lado fazendo a operação oposta. Mas você já sabe exatamente o que está acontecendo. Nós vimos o nosso sistema linear, eu tenho as 3 formas de resolver o sistema, e a ideia é, eu vou transformar o sistema com 2 equações e 2 incógnitas, 3 equações, 3 incógnitas. O que é importante é, eu preciso ter o número de equações no mínimo igual ao número de incógnitas. Pode ser mais equações para a relação de incógnitas. Nunca o contrário. Mais incógnitas para o número de equações você não consegue resolver. Nós vamos focar no sistema determinado, possível determinado, em que me dá um valor para cada incógnita. A forma de resolver, embora tenhamos 3, mas de verdade a ideia é a mesma nas 3. Eu preciso fazer um jeito de eliminar uma das incógnitas, trabalhar com a junção das 2 ou 3 equações, de modo a formar uma equação com uma incógnita, resolver encontrar aquela incógnita, substituir aquele valor na outra equação, e aí sair. Você vê que os 3 modos é esse mesmo estilo, que varia, é o início, como que você transforma em uma equação com uma incógnita. Aí depois nós vimos que graficamente isso aqui representa uma reta e que resolver a equação do primeiro grau é você descobrir qual é o zero da função ou a raiz da equação, que é o valor de x quando y vale zero, mas que você tem vários pares ordenados, que quando você substitui o y, você encontrará um correspondente. Quando você substitui o x, você encontrará um correspondente em y, e aí você consegue, unindo esses pontos, formar uma reta. E aí depois a gente vê em função do primeiro grau, uma reta de inclinação positiva, negativa e assim por diante. O nosso foco é ensinar você a resolver a equação do primeiro grau com clareza, resolver sistemas e ter uma noção básica de gráfico. Depois a noção de gráfico a gente aprofunda em plano cartesiano, equação da reta, e principalmente aí detalhadamente na parte de função do primeiro grau. Vamos lembrar que o nosso curso de matemática básica não é aprofundar tanto em teoria, mas na prática, para que você chegue com ferramentas e capacidades suficientes para o curso de pré-vestibular. Aí ali eu vou ser bem usar o máximo de filosofia e história possível com vocês de cada tema, para que você entenda perfeitamente o que está acontecendo. Tá? Então, muito bem, obrigado pela sua atenção. Vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos passar para a equação do segundo grau, entendemos o que é uma equação do segundo grau, como resolvê-la e também como que isso se dá graficamente. Obrigado pela atenção, um abraço.